o meu avô, pai da minha mãe, era um homem extraordinário. Morreu quando eu era muito nova, morreu quando eu tinha 12 anos, e era comunista, um comunista ferranho, da APU, coisa assim mesmo à séria. E os meus avós viviam em frente ao Parlamento. E eu passava lá muito tempo, porque enfim, a seguir à escola, nas férias, passava muito tempo em casa dos avós, e eu adorava ir para a casa dos avós. E muitas vezes estava à janela, passava o elétrico, eu ficava a contar o elétrico, a ver as coisas, sempre de frente para o Parlamento. E no final do dia, o meu avô levava-me para os jardins ali ao pé do Parlamento. Às vezes subíamos e descíamos as escadas do Parlamento, tínhamos grandes conversas. Grandes conversas, eu tinha esta idade, não era? Sim. Pequena, mas... e o meu avô sempre me foi dizendo, eu tenho a memória, já não sei se é uma memória completa, se é uma memória também construída, mas tenho esta memória visual também de estar nestes sítios e do meu avô me dizer sempre, por um lado, que o trabalho, que a dedicação, que não terão sido estas as palavras, mas a ideia era o sentido de empenho e o sonho. O sonho, sim, era uma palavra que ele tinha muito, nos permitiam fazer o que nós quiséssemos fazer. E depois falava-me muito do Parlamento como esse lugar, como um lugar onde, lá dentro daquelas portas, sonha-se o país, lá dentro daquelas portas, constrói-se um mundo, as possibilidades, isto numa altura pós 25 de Abril. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, este é o podcast O Céu é o Limite e hoje recebo na cadeira do líder Ana Rita Bessa, CEO do Grupo Leia. Bem-vinda, Ana Rita. Olá, Cátia, muito obrigada, o gosto é meu. A convidada deste episódio conhece bem 3 mundos distintos, a política, a educação e a liderança empresarial. Ana Rita Bessa é formada em Economia, foi deputada na Assembleia da República, trabalhou anos na área da educação e é hoje CEO do Grupo Leia, um dos maiores grupos editoriais de língua portuguesa, com presença em Portugal, África e Brasil. Mas esta conversa não é apenas sobre livros, política, liderança ou gestão. É sobre poder, sobre influência, responsabilidade e convicções num tempo em que tudo parece mais rápido, mais polarizado e mais descartável. Numa era dominada por algoritmos e inteligência artificial, Ana Rita Bessa continua a defender o valor da leitura, da reflexão e até da imperfeição humana, ao ponto de dizer que não publicaria um livro escrito por uma máquina. Hoje conversamos sobre o que aprendeu nos corredores do Parlamento, como se lideram equipas criativas e o que significa liderar uma empresa cultural num mundo cada vez mais tecnológico. O Volvo EX30 foi pensado para uma forma mais simples de avançar, mais ágil, mais consciente, mais intuitiva. Para quem vive entre decisões, reuniões, ideias a meio, mudanças de planos e dias que nunca acabam exatamente como começaram, mas também para quem sabe abrandar, mudar de direção ou simplesmente ganhar espaço para pensar. Compacto por fora, inteligente por dentro, 100% elétrico e com tudo o que realmente importa: tecnologia intuitiva, segurança, design e liberdade de movimento. Porque há quem crie impacto com clareza, com foco e com um automóvel que acompanha o seu ritmo. Volvo EX30. Menos complicação, mais movimento. Ana Rita, bem-vinda à cadeira do líder, é um gosto. Estou muito impressionada com esta introdução. É pesquisar. É muita pesquisa. Ana, se tivesse que escolher apenas uma identidade entre mãe, antiga deputada, líder empresarial ou defensora acérrima da leitura, qual aquela que mais explica a pessoa que é hoje? Essa pergunta é dificílima porque eu acho que eu resulto disso tudo, não consigo verticalizar-me em partes e acho que essas vertentes, a vertente mais humana, mãe, mulher, amiga, com a vertente política, com a vertente de educação, com a vertente de inquietação, todas elas me definem e fazem parte. Não acho que eu seja, bem, eu nem ninguém, um produto linear. Acho que a vida nos faz numa coisa mesclada
e nos traz ao ponto em que estamos com todas essas facetas. Portanto, eu acho que a minha entidade é precisamente a acumulação de tudo isso. Sim. Ana, quem era a Ana Rita Bessa antes da gestão da política do Grupo Leia? Fala-me um bocadinho das suas raízes. De onde é que viemos e para onde, como é que aqui chegámos? Então, a Ana Rita Bessa, de há muitos anos atrás, no tempo em que os animais falavam, eu acho que sempre fui uma miúda certinha, não é? Acho que é a palavra, à procura de fazer as coisas bem feitas, com uma noção profunda de responsabilidade, muito incutida em casa. Também divertida, ou à procura do riso como arma para a vida, que acho que mantenho hoje com uma experiência comprovada de que vale a pena rir-nos de nós próprios, desde logo. Mas acho que sempre fui essa pessoa que, querendo fazer as coisas bem e procurando abrir-se aos outros, me tornei curiosa, por um lado, inquieta, por outro, sempre à procura de onde é que eu posso, usando até um bocadinho o lema da escola onde eu fui educada, onde é que eu posso servir melhor, onde é que aquilo que eu tenho e sou pode ser melhor empregue. Portanto, sempre um bocadinho à procura disso, e isso também me fez, às vezes, incapaz de formular o que é que eu quero fazer a seguir. Mais capaz de formular o que é que eu não quero fazer, mas mais difícil dizer eu sei qual é o meu próximo passo. Definir caminhos, não é? Sim, porque acho que é tudo tão interessante e tão possível que, desde que cumpra esta ideia, não é? Esta ideia de que eu posso ter um impacto no sentido de um serviço aos outros, e posso aprender, quase qualquer coisa serve. Por isso tive muita dificuldade em escolher o curso, porque achava que foi economia, porque achava que, à exceção de medicina, por questões muito prosaicas, como não gostar de tocar em sangue, tudo o resto me parecia interessante. E acho que ao longo da minha vida pessoal e profissional tenho um bocadinho este traço, não é? Não consigo fechar. Às vezes as pessoas perguntam: mas não tens claro o que é que queres fazer a seguir? Para onde é que queres ir? Nunca tenho, é uma chatice. Gostava muito de ter esta clareza, mas tenho um critério que eu acho que tem sido aquele que me tem guiado. Esta visão dupla entre impacto e aprendizagem. Pronto. E é por aqui que me tenho movimentado. E talvez por isso, voltando à sua pergunta inicial, depois eu tenha muitas facetas, seja assim um produto híbrido. Ana, cresceu numa casa de leitores ou nem por isso? Cresci numa casa em que a minha mãe, sim, leitora, de muitos estilos, clássicos, os óbvios policiais. Quando eu era mais pequena, havia uma coleção que eu acho que havia em muitas casas, que era a coleção Vampiro, de ficção científica, e toda a gente tinha. E eu via a minha mãe a ler aquilo, uns livros pequenininhos que estão lá em casa ainda, dos meus pais. A minha mãe também lia poesia, portanto também me introduziu a isso. O meu pai não, o meu pai mais virado para atualidade e política, coisas mais, também se calhar mais próprias e definidoras de outros tempos, de uma forma de funcionar de outros tempos. Mas sim, eu, como sou filha única, encontrei nos livros desde muito cedo, sobretudo nas férias, que eram muito grandes na nossa altura, uma enorme companhia. Sim. Portanto, devorava. Sei tudo. A sensação, também sou filha única. Pronto, e para mim era mesmo, quer dizer, não era nenhum frete, era mesmo espetacular, porque eu. Talvez não tão longe quanto ter amigos imaginários, mas encontrava-me num universo de relações e de possibilidades que a minha vida concreta, então sobretudo nas férias grandes em que tudo desaparecia, eu não tinha. E os 5, os 7, as gêmeas as 4 torres, tudo aquilo eram para mim leituras vorazes, que eu fazia com voracidade. E portanto sim, desde pequena li e mantenho, adoro ler. Qual é o livro que marcou a sua vida? Isso é tão difícil. Está a ver? Eu não tenho que estar a ver este problema. Ao menos tenho consistência. Não, tenho imensos livros. Há muitos livros que marcaram a minha vida, porque em momentos diferentes da vida vivemos e experimentamos coisas diferentes e tocam-nos de forma diferente. Leitura, há um livro que me marcou imenso, assim, num certo ambiente, que se chama Os Benevolentes, do Jonathan Liddell, por ser um livro fortíssimo, grande, fortíssimo sobre um momento histórico, que era o momento da Segunda Guerra Mundial, vivido numa certa crueza, ou explicado e narrado numa certa crueza por um oficial alemão que era homossexual. E, portanto, aquilo era toda uma complicação, um enredo complexo, mas
que eu acho que fala muito da natureza humana, da complexidade das luzes e sombras que nós todos temos. Esse, sem dúvida. Depois, num outro domínio, num outro quadrante, os livros da Etty Hillesum, as cartas e o diário, enfim, na sua dimensão mais espiritual. Mas realmente, se eu tiver que procurar aqui uma constante, interessa-me a natureza humana, interessa-me como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas se comportam, o que é que as faz mover. Interessa-me esse aspecto, e isso encontro em muitos livros que vamos lendo, também romances, naturalmente, não é? Também não leio só coisas complicadas, também gosto de ler romances para me distrair, mas acho que o que me cativa sempre, aqui nos livros e na vida, é a complexidade da pessoa. Acho extraordinário como é que há tanta gente no mundo e somos todos tão diferentes e potencialmente todos tão extraordinários. Ana, o que é que aprendeu em casa, ainda criança, sobre trabalho, responsabilidade, disciplina? No fundo, que inspirações familiares mais moldaram estas competências em si? Olha, aprendi coisas que mantenho e algumas que tenho que desconstruir ao longo da vida. Aprendi muito sobre a ética de trabalho. Os meus pais nunca foram aqueles pais que me premiavam pelos bons resultados, não é? O bom desempenho, o fazer o meu melhor, o cumprir as tarefas era a minha responsabilidade. E isto é tão vincado em mim, tão vincado, que eu acho que hoje em dia tenho que desconstruir um bocadinho. É o que a vida me ensinou, que é preciso desconstruir um bocadinho. E descontrair também. E também descontrair, é verdade, uma vai com a outra. E hoje em dia, mais se calhar do que procurar esta perfeição, o fazer bem, tudo bem a tempo, preocupa-me mais. Procuro balançar isto com outras coisas. Procuro balançar isto com coragem, às vezes com a coragem de não ter tudo, o quadro todo desenhado, as variáveis todas medidas, o caminho completamente delineado, e portanto coragem nesse sentido, de arriscar, e se calhar mais a bondade do que a perfeição, se calhar mais estar presente, perder o tempo, ouvir o outro, e também comigo, e também a bondade comigo, perdoar-me quando não sou capaz de não fazer o certo e o perfeitinho. Sente-se uma pessoa muito exigente consigo própria? Sinto-me, sou. Sim. Se perguntar a qualquer pessoa, vão lhe dizer que sim. Sou uma pessoa muito exigente comigo própria. Eu perguntei. Por isso é que eu lhe estou a fazer essa pergunta. Se calhar a pergunta que eu me faço, que a Cátia me pode fazer, mas o que eu me faço é se não serei demasiado exigente comigo própria. Sim. Mas eu acho que é uma das coisas interessantes do envelhecer, ou do ir, se quiser, do ir ficando mais madura. Mas pronto, na verdade a verdade é envelhecer. Uma das coisas que vamos ganhando é essa percepção de que às vezes vamos longe demais nestes conceitos em si mesmo positivos. Mas na pressão que nos colocamos. E, sobretudo, e como é que eu também vou descobrindo isso? Porque acho que me é devolvido pelas pessoas que trabalham comigo, às vezes indiretamente, outras vezes muito explicitamente, que estou a ser demasiado exigente, não só comigo, mas também com eles, porque eu uso a mesma medida. Não é? E nesse olhar devolvido, eu também percebo que se calhar há um equilíbrio melhor do que aquele que me faz sentir penalizada ou até numa vida mais prosaica, não dormir bem, viver atormentada e, portanto, viver menos do que poderia. Ou com menos qualidade, não é? Do que poderia, com menos felicidade, se calhar, às vezes. Com menos felicidade e menos, porque fico tão focada naquilo, que me passa ao lado montes de outras coisas que estão a acontecer. E portanto sinto que a vida se reduz da forma errada, não é? Pronto, portanto, equilíbrios, não acho nada que ser exigente seja uma coisa má, claro. Mas são os equilíbrios. Eu acho o equilíbrio uma coisa fundamental na vida, muito, muito difícil, mas fundamental. Lembra-se da primeira ambição que teve, daquela coisa que quis muito ir para a faculdade. Queria muito ser crescida na faculdade, associei sempre a faculdade, talvez por causa deste trajeto, associei sempre a faculdade a uma autonomia e a uma afirmação da minha identidade por mim própria. E portanto, quando entrei na Católica, onde tirei o curso de Economia, na altura no ano propedêutico, havia o ano zero, mas o 12º, não é, que se fazia já na universidade, para mim foi, e repare, com toda a franqueza, era um ambiente hiper protegido, não é a Católica, não fui para fora de casa, para o estrangeiro, ou para uma universidade, era um ambiente muito protegido, mas para mim aquilo foi
a concretização ou a expressão da vida adulta. Eu era uma pessoa adulta, crescida. E adorei essa sensação de quando estava a viver em casa dos meus pais. Portanto, isto são tudo muito percepções, mas senti naquele momento que estava a agarrar a minha vida. Pronto, sim. Agora sou eu. Agora é mesmo comigo. Ia começar, se calhar. Ia começar. Sim, portanto acho que foi assim a minha primeira grande ambição. Depois houve outras, mas eu não sei se me defino muito por ambições. Acho que muita coisa da minha vida aconteceu por sorte, por circunstâncias. Talvez assim a segunda grande ambição, essa muito verdadeira, foi a ida para o Parlamento. Mas se calhar já lá chegamos. Já falamos. já vamos falar dela também. Ana, há alguma memória de infância que explique a líder em que se tornou? Há uma, sim. Há muitas, mas há uma muito, muito marcante, à qual regresso muitas vezes, até com alguma comoção. O meu avô, pai da minha mãe, era um homem extraordinário. Morreu quando eu era muito nova, morreu quando eu tinha 12 anos, e era comunista, um comunista ferranho, da APU, coisa assim mesmo à séria. E os meus avós viviam em frente ao Parlamento. E eu passava lá muito tempo, porque enfim, a seguir à escola, nas férias, passava muito tempo em casa dos avós, e adorava ir para a casa dos avós. E muitas vezes estava à janela, passava o elétrico, eu ficava a contar o elétrico, a ver as coisas, sempre de frente para o Parlamento. E no final do dia, o meu avô levava-me para os jardins ali ao pé do Parlamento. Às vezes subíamos e descíamos as escadas do Parlamento, tínhamos grandes conversas. Grandes conversas, eu tinha esta idade, não era? Pequena, mas... e o meu avô sempre me foi dizendo, eu tenho a memória, já não sei se é uma memória completa, se é uma memória também construída, mas tenho esta memória visual também, de estar nestes sítios, e do meu avô me dizer sempre, por um lado, que o trabalho, que a dedicação, que não terão sido estas as palavras, mas a ideia era o sentido de empenho e o sonho. O sonho, sim, era uma palavra que ele tinha muito, nos permitiam fazer o que nós quiséssemos fazer. E depois falava muito do Parlamento como esse lugar, como o lugar onde, lá dentro daquelas portas, sonha-se o país, lá dentro daquelas portas, constrói-se um mundo, as possibilidades, isto numa altura pós 25 de Abril, não é? Portanto, ainda de muita conturbação. E ele projetava-me imenso isso. Portanto, eu tenho fotografias, talvez também por isso, nestes sítios, e a memória quase audível dessas conversas, do sonho, da possibilidade, do trabalho, do não desistir, e isso marcou-me imenso. São memórias que eu acho que ainda hoje às vezes me ressoam nos meus dias. Foi isso que a fez aproximar-se da política? Acho que também, sim, acho que também. Como é que a política entra na sua vida, Ana? Olha, a política entra na minha vida de um bocadinho como resultado de um discernimento, de uma procura por qualquer coisa que a vida em que eu estava não estava a chegar. Eu formei-me na Católica, como falámos, comecei a trabalhar em empresas, portanto um percurso mais ou menos expectável e normal para quem se formava naquela altura numa universidade destas, e a certa altura estava na média capital, na concorrência, mas no setor digital, da internet. A Média Capital tinha sido comprada nessa altura pelo grupo Prisa, estava numa altura de conturbação, e eu sentia que havia qualquer coisa, estava a correr tudo bem, do ponto de vista profissional tudo corria bem, mas eu sentia que me faltava qualquer coisa, que havia qualquer coisa mais de fundo, qualquer linha nos meus dias que os tornava pequenos. E então decidi despedir-me, assim, na altura era mais nova, podia fazer estas loucuras, despedi-me e para pensar o que é que ia fazer a seguir, o que é que era isso que me faltava, que eu não estava a conseguir pôr um nome e que me pudesse encher as medidas. Pronto. E nessa altura, então fiz esse exercício, falei com muitas pessoas, como eu acho que devem fazer estes exercícios quando procuramos o novo desafio, não é? Fala-se com pessoas que na altura nem sabemos muito bem onde é que nos podem levar as conversas, mas que vão abrindo portas, que abrem outras portas, sobretudo dentro de nós, que nos fazem pensar, que fazem ligações de coisas e às vezes, com sorte, chega-se a outros sítios, chega-se a outras margens. Nestas conversas encontrei um grupo de pessoas que estava a formar um partido político, que entretanto já se extinguiu, que era o Movimento Esperança Portugal.
E foi o meu primeiro contacto com a política. Todos um bocadinho inexperientes, todos um bocadinho à procura. Mas na altura a premissa foi na mesma altura em que surgiu o PAN. A premissa era, há um divórcio entre cidadãos e políticos, então se calhar é a partir de fora de uma outra coisa e não de dentro do sistema que se consegue lá chegar. Não foi, não correu bem, mas tentámos. E também como em todos os projetos, parece que quando se com desejo e com empenho, mas também se não corre bem, o melhor é fechar e pronto, e fazer as avaliações e ter essa lucidez. Entretanto aquilo veio a fechar-se, a extinguir-se, mas entretanto ficou essa vontade, e quando esse projeto acaba, ou está em vias de acabar, eu achei que era preciso continuar a dar expressão a essa inquietação que entretanto tinha surgido, tinha tomado forma, e na qual eu me sentia dentro de uma boa água, sentia-me bem. E então fui à procura nos partidos políticos qual era aquele onde eu tinha maior mancha de identificação. Acho muito difícil que a pessoa se identifique 100% com todo o ideário de um partido político, mas onde eu tinha maior identificação na altura era com o CDS, na altura liderado pelo Paulo Portas, e aproximei-me pelo Gabinete de Estudos, o que fazia todo o sentido porque eu não era política, não sabia ser política, mas sabia pensar. E tinha já na altura também um percurso mais ligado à educação, neste movimento de reflexão tinha-me aproximado do setor da educação, e portanto eu achava que podia contribuir estruturando o pensamento do CDS na altura, de quem estava no front office, vamos lhe chamar assim. E portanto fui-me aproximando, até que um dia surge o convite para fazer o salto para a frente, para o Parlamento. Um bocadinho estranho, na altura o Paulo Portas convidou-me logo para um lugar elegível, portanto eu na altura nem percebi bem, disse que sim, e depois pensava, mas isto é elegível, mas depois eu não posso dizer que não, mas também tive 24 horas para decidir, e portanto naquela tensão nem sabia bem quanto é que ia ganhar, o que era. A primeira coisa que eu fui fazer foi comprar um livro que havia da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o que é ser deputado, pronto, assim tipo em deputado para totós, não é? 5 minutos para perceber o que era ser deputado. Mas verdadeiramente de fundo o que eu achei há momentos na vida em que a pessoa tem que dar este salto, este elemento de coragem que lhe dizia há bocadinho. Sinto-me aqui bem, sinto que há uma inquietação, olha, vamos arriscar, vamos ver o que é que dá. Mas foi assim com uma certa foi com uma dose de discernimento profundo e uma dose de inconsciência sobre o que ia ser. Pronto, e neste balanço lá fui eu. E correu bem? Eu gostei muito. Se correu bem não sou eu que posso avaliar. Eu gostei muito, muito, muito de ser deputada naquele momento concreto, ou naqueles anos, 6 anos, portanto um mandato e meio. Foi muito difícil. O início foi muito difícil, o durante teve os seus momentos. Foi difícil porque era uma linguagem que eu não conhecia, não é? Eu vinha do mundo das empresas, a linguagem é completamente diferente, os timings, a forma de pensar, a forma de nos colocarmos nas coisas é completamente diferente, o sistema de apoio também é completamente diferente. E portanto foi assim uma curva íngreme de aprendizagem, mesmo íngreme. Mas ao mesmo tempo também em tudo o que nos exige muito, também depois o payoff ou a recompensa, ou pelo menos a recompensa interior da sensação de que eu cresci muito, foi muito boa. Da aprendizagem também, eu acho, se foi bom ou foi mal, acho mesmo que não posso ser eu a dizer, mas eu acho, eu sei que eu deixei lá o melhor que eu podia dar de mim. Se é suficiente ou não, mas sei mesmo que deixei lá o melhor de mim. Muitas horas, muita intensidade, muita gente com quem falei, muito consumo de recursos internos, muita vontade de ir ao encontro, muita frustração quando não era capaz, um sentido imenso de que isto é maior que eu e portanto eu tenho mesmo que me pôr a andar, porque isto não é sobre mim, isto é sobre as pessoas que eu estou a representar. Sim. Portanto foi mesmo intenso e mesmo bom. E conheci pessoas extraordinárias em todos os quadrantes políticos mesmo. O que é que mais a surpreendeu quando chegou à Assembleia? Olha, talvez não sei se vou fazer a hierarquia certa das coisas, mas surpreendeu-me, talvez por não ter pensado muito nisso antes, surpreendeu-me um denominador comum em todos os quadrantes à data que existiam no Parlamento, que era este desejo de nós queremos mesmo fazer o país progredir. Só que cada quadrante faz isso com um quadro mental, ideológico diferente e formas de executar diferente.
algumas que estão nas antípodas daquilo que eu acredito e defendo, mas este denominador comum de estamos aqui para fazer o bem ao nosso país surpreendeu-me e encantou-me, as duas coisas. O que é que essa experiência parlamentar lhe ensinou sobre pessoas e sobre poder? Olha, sobre pessoas ensinou-me que é preciso desconstruir os nossos quadros mentais e ouvir. É muito importante ouvir. Até para poder contra-argumentar e explicar o ponto da discordância. Mas mesmo na discordância, caminhamos para um entendimento. O que eu quero dizer sim, há uma aproximação. Podemos concordar em discordar, mas esse caminho que fazemos para concordar em discordar é um caminho ele próprio de aproximação. Não nos leva à mesma coisa, mas é um caminho de aproximação. E nessa aproximação descobrimos muito sobre as outras pessoas e eu acho que também se descobre respeito. Também se pode... É uma escolha, não é? Eu acho que é uma escolha muito pessoal. Podemos, perante essa discordância, colocar-nos como inimigos ou podemos colocar-nos como adversários. Adversários são pessoas que estão em posições contrárias, adversas, mas não têm que se odiar e podem se respeitar, não é? E essa descoberta para mim, esta síntese foi muito importante. Outra coisa que sobre poder se aprende muito no Parlamento que é efêmero, é uma aprendizagem muito real, que é efêmero, que é muito escrutinável e que portanto pode ser duro. Às vezes nós associamos poder a coisas glamourosas, não é? A status, a capacidade de executar, mas também tem um lado enorme de fragilidade. E aprender que nessa fragilidade, quando somos expostos naquilo que é um contraditório, ou que foi uma posição errada, ou foi uma coisa que nós nos enganamos, quando somos expostos a isso, é importante perceber como é que voltamos disso, como é que voltamos a encontrar força a partir desse lugar de fragilidade, e isso eu trago comigo agora para outros sítios. E também no Parlamento, até mais se calhar do que no Poder Executivo, no Parlamento aprende-se a exercer o poder pela influência, pela capacidade de convencer os outros através daquilo que nós dizemos, da palavra e do nosso raciocínio, e convocar os outros para isso, envolver os outros para isso. Portanto, não pelo exercício hierárquico, eu posso dizer isto, autoritário, autoritário não necessariamente mau, mas da autoridade, do poder, da cadeira mais alta, não, mas pelo exercício disto, do soft power, do convencer, e isso é uma coisa que eu acho que trago muito para a minha liderança atual, e porque também condiz muito comigo, acho eu, e aprendi muito a fazer isso, e gostei de me identificar com essa forma de liderança. Houve algum momento, Ana, neste processo, neste seu caminho no Parlamento, que tenha pensado, isto não é exatamente o que eu imaginava? Montes de vezes, sim, montes de vezes. Montes de vezes. Eu acho que nós temos ideias muito feitas sobre o Parlamento, porque, sobretudo quem não vive na bolha mediática, não é? Ou na bolha informativa e do política, não é? Pronto. Nós vemos muito na televisão, nos mídia, o plenário, muito dramatizado, muito coreografado, não é? Também por boas razões, porque é um momento de posicionamento político e, portanto, é preciso que normalmente colhe 5 minutos no telejornal, portanto é preciso vincar uma posição. Vemos muito aquilo e, portanto, achamos que a política no Parlamento é uma selva, não é uma fantochada. Aquilo até parece uma arena, às vezes realmente parece que estamos no circo romano, com as pessoas a assistir e nós a degladiarmos com mais ou menos interesse no plenário. E às vezes os temas são importantes para algumas pessoas, às vezes são muito pequeninos e parecem até risíveis, e portanto aquilo tem tudo para ser muito caricaturizável e muito bom material para humoristas. Mas na verdade também me surpreendeu o contrário disto, que é fora do plenário, nos corredores do Parlamento, nas sessões, nos gabinetes, nas pessoas que nos contactam e nas comissões, há de facto um trabalho sério, intenso, minucioso, difícil, ponderado, que acontece e que influencia as vidas das pessoas todas, por muito que elas às vezes sintam que não tem nada a ver com elas, não é? E eu tenho imensa pena até que não haja mais essa noção de que qualquer cidadão ou qualquer grupo de cidadãos organizados ou instituições podem dirigir-se aos deputados que os representam
para trazer as questões que às vezes nós não estamos a ver. Os seus temas. Os seus temas. E aconteceu-me isso muitas vezes, e ao longo do tempo, na medida em que se vai desenvolvendo relações e em que se vai criando, isso vai aparecendo mais, e de facto assim devia acontecer. É um lugar de representação, e para que se possa representar é preciso conhecer-se, não é? E como não se consegue fazer isso sozinho, era bom que nos trouxessem as questões. Eu não posso resolver o caso da pessoa A, às vezes aparece-nos o e-mail, eu tenho uma consulta pela qual estou à espera há 2 anos, eu não posso resolver isso, mas se eu tiver noção de que há muitas pessoas que passam naquela situação, posso trazer esse assunto para a discussão política. Pronto, e portanto sim, também tanto me surpreendeu pelo estranho. Sei lá, por exemplo, nós tratarmos por senhores deputados uns aos outros, não é? Porque se eu cá fora diga Joana, a Patrícia ou António, a Maria, pronto. Sim. Mas de facto, depois vai-se compreendendo, como em todas as organizações e todas as instituições, quando nós chegamos às vezes achamos-nos, que estupidez, porque é que isto é assim? Há uma lógica, há uma memória histórica, há uma lógica. Ali tratamos por senhores deputados porque é uma maneira... É um código de respeito mútuo, não é? É uma maneira de nós garantirmos que eu não estou a falar com a Joana, estou a falar com a senhora deputada que representa cidadãos e, portanto, é essa maneira de funcionar. Portanto, também aprendi um bocadinho sobre a humildade quando se chega a uma instituição nova, de me espantar, de achar coisas estranhas e aprender a fazer o caminho humilde de perguntar porque é que é assim. Sim. Antes de começar a disparatar, que acho tudo uma prejuízo. O que é que se aprende sobre liderança observando líderes políticos de perto? Eu tive a sorte de trabalhar muito de perto com o Paulo Portas, depois com a Assunção, também numa liderança diferente. Aprendi muito com os dois. O Paulo Portas, enfim, eu sou zero objetiva no que toca ao Paulo Portas, ponho isto à cabeça, é um disclaimer, pronto. Acho uma pessoa superiormente inteligente, com uma cultura larguíssima, difícil de encontrar hoje em dia um líder assim em Portugal. Aprendi com ele... o exercício de ir ver de ver o que é que foi feito para trás, de onde é que as coisas vêm, o que é que acontece noutros países, a que variáveis é que eu tenho que atender, e o exercício da preparação. Preparar, iterar, fazer uma intervenção no plenário, uma intervenção num sítio qualquer que nos convidam. Iterar, preparar, melhorar, aprimorar, saber escolher a palavra exatamente que quer que seja dita. A língua portuguesa é riquíssima em muitas palavras, há uma específica para aquilo que eu quero dizer, e trago isto. Tenho aqui uma caneta azul, é a caneta do Paulo Portas. Nós há um conjunto, nós no CDS, que manteve esta tradição. Era a caneta da Margaret Thatcher, ela escrevia com estas canetas azuis, e eu continuo a escrever porque para mim é um auxiliar deste exercício de iteração, até que fique o mais próximo possível do perfeito. Com a Assunção aprendi outras coisas, coisas engraçadas. A Assunção tinha mulher, imprimia muito esta ideia da liderança no feminino. Impôs algumas formas de funcionar no CDS que tinham a ver com o facto de ela ser mãe de 4 filhos e isso ter questões e implicações, não é? Portanto, não havia reuniões àquela hora chata dos banhos e dos jantares. Portanto, as reuniões ou eram até às 6 ou depois eram às 9 da noite, mas para as pessoas poderem ir a casa, estarem com a família e jantarem. Obrigava sempre, fazia sempre questão de, na Comissão Executiva do CDS, perguntar às mulheres que faziam parte da Comissão Executiva primeiro o que é que elas pensavam, porque senão os homens iam sempre falar antes de nós, porque nós ficamos sempre mais caladas, e ela dizia, nem pensar, vou perguntar primeiro às mulheres. Aprendi coisas diferentes, que trago também para a minha liderança hoje em dia, que um monte de vezes me estão aqui no fundo da cabeça a pensar, não, eu tenho uma Comissão Executiva hoje na Leia com muitas mulheres, não é um problema, mas realmente em muitos fóruns, quando se abre às perguntas, os homens, como têm muito menos medo de errar, isto são generalizações, como é evidente, e não se importam têm vontade de dizer o que pensam, falam, ocupam o espaço, enquanto nós ainda estamos a pensar, deixa-me cá fazer o rascunho e pensar a seguir, e para não dizer o errado e para ninguém se rir, e a medir bem as palavras, porque temos que acertar, porque se não acertarmos temos que own up, temos que ter a certeza que merecemos o lugar onde estamos. Portanto, eu hoje em dia estou muito menos preocupada com isso, e lembro-me sempre aqui da Assunção a dizer, tira-te, vamos embora, não faz mal, mais vale participares do que teres a certeza que acertaste. Pronto, e lá está, estas palavras que fazem muito parte do meu léxico de há muitos anos, é esta parte. Ana, porquê é que decide deixar a vida política ativa?
Olha, porque na altura, por duas razões, uma de fundo e uma mais direta. A direta tinha que ver com, na altura, haver uma liderança do CDS com a qual eu não me identificava à data, e eu não podia estar num lugar de representação de um partido com fora do Parlamento uma liderança que se expressava e marcava uma agenda com a qual eu não concordava. E também acho que nestas alturas aquela foi uma liderança eleita em Congresso, tinha toda a legitimidade de existir, portanto era eu que tinha que tomar uma decisão e portanto saí do Parlamento. Mas também porque de fundo sentia que o Parlamento começava a degradar-se um bocadinho nestas coisas que eu achava fundamentais e que me faziam ter este magnetismo. Se quiser, este efeito dramatizado e polarizado do plenário estava-se a espalhar para outras áreas e a capacidade de ser pontífice, de encontrar pontos de encontro e o desejo de que esses pontos de encontro se concretizassem entre os vários partidos políticos parecia que se estava a desvanecer e que o que valia já naquela altura era mais a expressão de indignações do que o encontrar soluções. E eu, embora também todos nós temos os nossos momentos e também faz parte da vida parlamentar o momento da expressão da indignação, não é isso que me move. Isso para mim era instrumental a chegar a uma solução. Como isso passou a não ser o mais importante, eu também senti que então já não era o meu tempo e que fazia sentido encontrar outra coisa neste movimento de inquietação, não é? Onde é que eu posso... E lembro-me que o meu discurso final no Parlamento, que me custou sair, portanto foi uma coisa bastante emotiva, o meu discurso final no Parlamento foi sobre isto, eu acho que combati o bom combate, este combate do impacto, de causar, de eu achar que estava a contribuir para o bem comum. Sim. Já não é aqui, tem que ir procurar outro sítio onde possa combater esse bom combate. Decepcionou a política? Ou desiludiu-se com a política? Não, de todo, não, como vê, não, sim, pelo contrário, eu gostei imenso e também antecipando outra pergunta que eu trago comigo e que às vezes me fazem é se eu voltaria à política. Ia-lhe perguntar se sentia falta. Eu acho que não consigo dizer que não voltarei à política. Eu acho que passou a ser parte desta minha identidade, como nós aqui descrevemos, desta minha identidade híbrida, com muitas tonalidades, ficou em mim. Se calhar já estava e desocultou-se, não sei bem, mas ficou esta marca política, uma marca não necessariamente partidária, mas de contributo. Mas de contributo para o bem comum, para a polis. Sim. Ficou completamente. E portanto, se calhar no outro dia no futuro, de outra forma, encontrarei uma expressão para ela. Embora eu acho que o que faço hoje em dia tem um live disso. À distância com que hoje vê o Parlamento, portanto saiu em 2021. E 21, sim. Sendo que o Parlamento está mais pobre em capacidade de diálogo? Sinto. E tenho pena de dizer isto, mas sinto. Já voltei ao Parlamento uma vez ou outra, às vezes por razões tristes, por votos de pesar, e sento-me nas galerias numa outra posição, diferente daquela em que estava. A posição de quem assiste. De quem assiste, assim, já mais distanciada, mas conhecedora do que ali se faz. Portanto, é uma posição nesse sentido privilegiada. E confesso-lhe que vejo, mais uma vez, estou a generalizar, não há de ser sempre assim, mas vejo uma deterioração, não é só em Portugal, não é? Mas agora para o que me interessa é em Portugal. Vejo uma deterioração de tudo, até das, e custa-me imenso ter isto, até das palavras escolhidas, até da elegância com que se... E da ironia com que se ofende os outros, que é uma coisa que eu acho que é uma arte, a arte de saber incomodar os outros de forma elegante. Acho isso uma construção interessante. Lembro-me sempre da Natália Correia, que era perita a fazer isto, ou até da Odete Santos no outro espectro, não é? E agora é ofensivo só, não é? A palavra já não é esculpida, já não há o cuidado dessa elegância. Parece que ofender cruamente, é um valor, é estranhíssimo, causa-me muita estranheza e acho, pronto, agora também se calhar estou mais velha, vou perdendo os filtros. Acho que isso tem efeitos na nossa vida comum. Acho que banalizamos, o ser humano tem esta coisa... Banalizamos o desrespeito. Vamos baixando o nível e depois já nem... Os níveis a que chegamos já nem estranhamos, porque nós temos essa capacidade de nos adaptar
ao bem e ao mal, não é? Ao bom e ao mal. E adaptamos já a ser normal ofendermos pessoas que têm outras capacidades, que têm uma ideia diferente, que têm características diferentes, que achamos normal fazer isso. E isso entristece-me imenso e acho que tem um efeito na sociedade. Preocupa-me, por exemplo, que miúdos que nascem, que crescem agora a ver este debate, da mesma forma que eu cresci a ver figuras que tinham esta grandeza e que mesmo na ofensa eram fascinantes, agora estes miúdos crescem a ouvir isto. E, portanto, quando forem adultos, têm integrado que isto é normal. Sim. E, portanto, se eu esticar assim onde é que isto nos leva, não gosto de ver e preocupa-me. Como é que surge na sua vida, o desafio ou este regresso à Leia? Porque já lá tinha estado antes. Então, eu tinha estado, é exatamente isso, não é? Eu tinha, algures no percurso profissional, fui parar à Leia e entrei na Leia em final de 2010 para a área de educação. Enfim, fiz um percurso. Antes de ir para o Parlamento, trabalhava como diretora de desenvolvimento de negócio na área de educação, até se calhar um bocadinho antes do tempo próprio, a tentar perceber como é que o digital iria entrar na sala de aula. Isto em 2015, não é? Portanto, muito, muito cedo. Mas como eu acho que devem funcionar as empresas, numa dimensão prospectiva, como é que vai ser o futuro. Portanto, vamos tentar fazer aqui um laboratório para perceber como é que uma editora se tem que posicionar nesse contexto que seria o futuro. Fui para o Parlamento, trabalhei também nas áreas de educação, também nesse sentido, noutro ponto de observação, e quando se encerra este ciclo na vida política, regresso ao meu lugar de origem, que era o meu recuo, que era o Parlamento, que era a Leia, e fui ter à data com os administradores da Leia a dizer, eu vou sair do Parlamento, tenho aqui o meu contrato reativo na figura jurídica, o contrato fica suspenso, volta a ser, portanto, olhem, vocês vão apanhar-me outra vez aqui, e agora? Porque o que é que me querem fazer? Não sei se fazemos as contas e acabou, porque 6 anos depois... no fundo era uma possibilidade também, não é? 6 anos depois cá não tem nada para eu fazer, portanto, com toda a liberdade é isto ou não é? E na altura os 3 líderes que entretanto tinham feito o MBO e portanto eram donos da Leia disseram-me, nós reconhecemos em ti talento, por isso talento é sempre bom para a Leia, deixa-nos pensar o que é que temos aqui para ti, voltas e já veremos, não é? Realmente o lugar que eu tinha já não existia para mim. Pronto. Entretanto, estes 3 acionistas entram num processo de venda da Leia, ou iniciam um processo de venda da Leia. É uma coisa engraçada, com uma lucidez engraçada, também me ensinou qualquer coisa, não é? Estavam ali a arrasar os 60 anos e disseram... Não vamos ficar sempre, não é? Sim, o próximo ciclo vai exigir coisas que se calhar nós já não temos energia, não nos queremos eternizar, vamos entregar isto à próxima geração. E nesse exercício da próxima geração, com imensa surpresa minha, confesso-lhe, olham para mim e dizem, então, que tal se tu assumisses a liderança da Leia, porque tens feito o teu caminho, conheces a casa, cresceste, reconhecemos um crescimento grande no teu tempo no Parlamento, percebes dos 2 negócios da Leia, negócio de edições gerais, livros, e negócio de educação. Enfim, tu tiveste nestas 2 áreas no Parlamento, na educação e na cultura, portanto conheces o métier. És tu. E eu confesso que recolhi este convite com um espanto enorme, a dizer, mas eu um bocadinho senti-me a regressar ao tempo em que o Paulo Portas me convidou para ir para o Parlamento e eu pensei, mas eu não faço ideia como é que se é CEO desta empresa, eu sei lá fazer isso, não é? Pronto. O comentário que eu reservei para mim e para os meus botões, e olhei para eles e pensei, agora precisava de um livro de patotós, como comprei outro da Fundação Francisco. Mas que me explicasse isto. Como é que é ser CEO? Mas não havia e, portanto, disse que sim, porque era impossível não dizer que sim. E eles... atiraram para a piscina. Encontrei este conceito depois com o Pedro Santa Clara na Escola 42, que ele tem este conceito de atirar para a piscina, não é? O conceito da Escola 42 é vão começar a programar. Mas eu não sei programar. Começas. Pronto. E eu assim senti na Leia. Claro que eu conhecia a casa, mas noutro sítio, não é? Muito diferente. E de outra perspectiva. Não é? Pronto. E de repente, mais ou menos de um dia para o outro, não diria completamente de um dia, mas mais ou menos de um dia para o outro, vejo-me à frente de uma empresa com 400 pessoas, uma empresa de média dimensão, mas apesar de tudo significativa,
E para mim 400 pessoas são 400 famílias, são muitas pessoas para atender, é uma responsabilidade grande que toca todos os professores deste país e, portanto, os alunos deste país, que chega a todos os leitores que existem em Portugal, podiam ser mais, mas que chega a esses. E, portanto, como é que isto se faz? Tive a sorte de poder montar uma boa comissão executiva que comigo, de forma muito colaborativa e muito solidária, percorreu este caminho nestes últimos quase 5 anos, e agora já me sinto noutra ponta da curva de aprendizagem, embora todos os dias sinta que tenho um desafio novo. Liderar uma empresa editorial tem especificidades próprias, Ana? O que é que distingue, no fundo, liderar uma empresa num setor cultural como este, de liderar noutro tipo de negócio? Sim, eu acho que tem especificidades, se calhar como tem uma empresa de mídia, diferente do que tem, por exemplo, uma Unilever. Sim. Porque tem 2 camadas, não é? Tem a camada de gestão, que é um bocadinho igual, tem as mesmas variáveis, tem a mesma linguagem, tem as mesmas métricas, mas depois há uma outra camada, que é o coração da empresa, que não se rege por estas... Ou que é a camada mais criativa. Que não tem esta gramática, que não tem esta linguagem, que se move por outro tipo de incentivos, que precisa de outras liberdades, que é a camada criativa, não é? Que é a camada de criação cultural propriamente dita, ou no caso da educação não é criação cultural, mas continua a ser a criação de um livro, de um percurso educativo, de uma relação com professores. É diferente, é muito diferente de um produto nesse sentido. Tem uma camada de produtização, mas por baixo tem outra gramática. E o líder é o mesmo para essas duas. O líder é o mesmo, ponto. Fisicamente o líder é o mesmo. Mas a forma de liderar é diferente. É a mesma ou é diferente? Eu acho que tem que ser bilingue. Tem que se saber falar a linguagem da gestão e a linguagem deste outro contexto, da criatividade, dos autores, de outro tempo, tem que se impor prazos, mas respeitar que às vezes não se conseguem cumprir da mesma maneira, que há outras sensibilidades que são valiosas e que têm que ser acauteladas e acarinhadas, e conjugar e articular uma empresa, porque não deixa de ser uma empresa, e portanto os indicadores financeiros, o cumprimento de um orçamento, o retribuir ao acionista, conjugar essa linguagem com a linguagem anterior de um propósito, de trazer conhecimento, entretenimento, contributo ao sistema educativo. Conjugar estas linguagens obriga esta coisa bilingue, de passar do cultural e do criativo para o Ebita. Ana, que tipo de líder tenta ser no seu dia-a-dia? Olha, eu aprendi cedo que não se consegue fazer nada sozinho, primeira coisa, e que cada pessoa pode ir na sua linha de vida, na sua linha de talentos, na sua linha de força e fragilidade, até muito longe. Mas este muito longe é muito diferente para cada pessoa. E, portanto, eu acho, mas isto sou eu, isto é declarado, não é? Eu acho que a minha liderança tem esta dimensão de procurar, em conjunto, levar todos o mais longe que possam ir. E acredito que é nesta diversidade, por um lado, e na capacidade de todos irem o mais longe possível, que a empresa e o projeto e a instituição se realiza da melhor forma possível, quer financeiramente, quer no seu propósito. E, portanto, eu procuro ouvir, conversar, eu penso melhor com outros, dialogar, iterar, para poder estar aberta ao que é que outras pessoas que pensam diferente de mim, que ocupam posições diferentes das minhas na organização, ou da minha na organização, onde é que elas acham que nós podemos chegar, desafiá-las, a dizer, não, mas eu acho que tu podes fazer diferente. Pensa lá se não podes ainda fazer uma coisa diferente. Pensa lá, seja
seja no conteúdo, seja na forma. Tens umas arestas, às vezes quando falas com outros tens umas arestas, não achas que se calhar consegues levar estas pessoas mais longe se as cativares de outra maneira? Estamos a ir num determinado caminho com uma determinada ambição, podemos ir um bocadinho mais longe ou matamos-nos pelo caminho, que também não vale a pena, ou será que conseguimos ir um bocadinho mais longe? E o matamos-nos pelo caminho não é por acaso que estou a trazer isto aqui, porque realmente eu acho que nas empresas, e a Leia em concreto hoje em dia é detida pelo fundo de investimento, pelo private equity, nas empresas hoje em dia nós levamos muito esta ideia de que todos os anos temos que crescer. De crescer. E eu acho que a natureza ensina-nos que esse movimento não existe. Nós não podemos crescer sempre. Há momentos em que é preciso... em que há folhas que caem, em que é preciso cair na terra para ser semente do futuro. E portanto eu hoje em dia preocupo-me mais com como é que podemos, com certeza como é que podemos crescer se houver essa oportunidade, mas como é que podemos crescer de forma sustentada. O CFO da Leia tem muito este lema e traz isto sempre muito para as nossas discussões, que é ótimo nós termos um bom EBITDA, um bom resultado, mas eu posso ter um bom EBITDA no curto prazo e estar a fazer uma política de terra queimada para o futuro. Portanto, como é que eu garanto que este EBITDA é sustentado? O equilíbrio, não é? E nas pessoas, hoje em dia, nas nossas empresas, e isto eu não tenho os números, mas é um dado estatístico real, factual, nós levamos as pessoas muito ao seu limite. Ouvimos muito falar de burnout, não é uma fraqueza, é uma consequência de nós termos este mantra de temos que crescer mais, temos que ir mais longe. E portanto a mim também me preocupa na minha liderança como é que nós, sim, vamos mais longe, mas de forma sustentada, de forma saudável. Um EBITDA tem que ser sustentado e saudável. Não pode ser só um número a crescer. Falando de números, muito bem. Rita, como é que vê os hábitos de leitura das novas gerações? Olha, vejo muito esperançada, com uma pequena nuance. O mercado dos livros em Portugal está a crescer por via das novas gerações. E isso é uma coisa ótima. Não sei se porque é uma coisa cool, não sei se porque ou se calhar também das redes sociais, das redes sociais, não é? Que é uma coisa que eu digo muitas vezes, as redes sociais têm imensas coisas más, como em tudo, as coisas em si mesmas não são boas nem más, tem coisas más, tem coisas boas. No caso da leitura, têm trazido por via das tribos, das comunidades, dos clubes de leituras e dos próprios influencers, dos booktokers, têm trazido muita gente nova para a leitura, têm cativado muitos novos leitores. Mas também muitos novos leitores em estrangeiro. Pronto, essa era a nuance, sim. Nós tivemos esta ideia ótima, mas que agora me aborrece imenso, de ensinar os nossos miúdos cedo a aprender inglês, que eu acho que até deviam começar mais cedo, e eu até tenho pena que no inciso, pena que se tenha perdido uma ideia que houve em tempos, de que quando se acabasse o 12º ano de trazer um certificado de uma língua estrangeira, para mim era um fator imenso de equidade, mas isso perdeu-se nos meandros do governo da Geringonça, mas pronto, ensinamos os miúdos a ler inglês. E o que acontece é que estas novas gerações, por via das Amazons da vida, conseguem ter acesso, pelo menos a um determinado tipo de livros de leitura se calhar mais simples, em inglês. O livro em inglês, como é produzido em larga escala, é mais barato, chega mais depressa, porque nós não temos que o traduzir, e portanto temos muitos novos leitores, e nós vemos muito isso na Feira do Livro, que vai acontecer agora para a semana, muitos leitores que vêm à procura daquele autor, que nós até temos traduzido espetacular, mas numa edição linda, inglesa. Querem em inglês. Isto acontece também, isto é um fenómeno mundial, enfim, que acontece nos países de expressão não anglo-saxónica, mas há países que têm tido uma capacidade grande de o combater. França e Alemanha são países muito fortes na leitura e não têm sido tão penalizados por este efeito, porque na escola muito cedo incutem hábitos sustentados, permanentes e políticas persistentes que não caem ao longo dos anos, que não flutuam com governos, na leitura na língua original. E portanto, como se criou o hábito, depois ele persiste. Nós não fazemos isso muito bem em Portugal. O livro em papel continua a ter futuro? Continua, claro que tem. O livro é uma coisa... É impressionante a resiliência do livro, não é? Já lhe declarámos a morte muitas vezes. E cá continua. E continua.
E continua, e eu acho que continuará, embora outros formatos, o Sim. e-book e o audiobook venham ganhando alguma expressão. O e-book, mesmo internacionalmente, depois atingiu um platô de onde não sai. Sim. O audiobook em crescendo, muito pela leitura de conveniência, porque nós somos móveis, não é? Hoje em dia estamos todos, e portanto permite ler no ginásio, permite ler no carro, ouvir no carro, ouvir. Sim. E hoje em dia temos soluções que já permitem ler e apanhar o livro depois na página Ok, em que ele está. em que ele estava. Já começa a ser seamless, ou, Sim. aparentemente igual, mas mesmo assim o que nós vemos na lei é que não reduz as vendas em papel. A sensação que dá é que quando se gosta de um livro, depois se vai comprar o livro, se quer ficar com ele, Sim. se quer voltar a ele. Eu sou essa pessoa. Eu também sou essa pessoa, mas eu sou pouco objetiva, mas eu também sou essa pessoa. Eu muitas vezes é isso que faço. Às vezes o próprio livro em papel até não o chego a ler em papel, não é? Porque já o li antes, mas quero ficar com ele. Eu sei, porque eu acho que nós estabelecemos aqui uma ligação, emocional. não é? Parece que aquelas palavras, quando nós as tocamos, nos dão ali um choque elétrico. Eu sou muito do papel. Eu sou muito do jornal em papel, da agenda em papel. Mas eu digo estas frases e depois fico aflita porque penso, isto pode envelhecer pessimamente. Se calhar daqui a 5 anos vai vir um jornalista que pega neste podcast e diz, você disse que... E não aconteceu. Pronto, mas ao dia de hoje eu acho mesmo assim que o papel vai persistir. Ana, qual é o maior desafio atualmente para quem lidera neste setor? Olha, eu acho que neste setor e noutros, parece que nós não sabemos falar de outra coisa. É a questão da inteligência artificial. Sim. Mas eu acho que é mesmo um assunto em cima da mesa. Olha, e um bocadinho como as redes sociais. Em si mesmo, não é bom nem é mau, depende da maneira como nós usarmos. Ou seja, não conseguimos definir ainda se é uma ameaça real ou se é uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. Sim, eu como por enquanto tenho uma escolha, eu estou a escolher encará-lo como uma oportunidade. Okay. Não é? E quando digo eu enquanto líder da Leia, não é? Enquanto pessoa responsável pelo negócio da Leia, encaro como uma oportunidade, quer nos livros, quer na educação, quer na cultura, quer na educação. Vejo muitos autores que utilizam a inteligência artificial hoje em dia já como parte de se quiser, como quebrar do medo da folha em branco, não é? Como um embrião de um processo, às vezes como um research de uma época histórica, às vezes como um fact-checking quando são livros de não ficção para ter a certeza. Portanto, até os próprios autores começam a usar a inteligência artificial. Vejo como um acelerador de alguns processos que nós podemos fazer de outra forma na Leia, que são menos de valor menos acrescentado e que podem ser feitos através de inteligência artificial. E na educação vejo como também, vejo, por exemplo, para resolver problemas muito concretos. Nós hoje em dia temos muitos alunos estrangeiros em Portugal, não falantes do português, e a inteligência artificial permite-me pôr legendas em muito conteúdo, permite-me criar áudios para muito conteúdo e desta forma introduzir estes alunos de forma muito mais imediata no nosso sistema educativo. Permite declinar muitos exercícios, muitos percursos de aprendizagem que eu só consigo fazer simples, médio ou difícil e que agora com a inteligência artificial consigo fazer com tons de cinzento. Com outras modulações. Para cumprir isto que lhe dizia um bocadinho, que eu acredito muito, que é cada aluno, não há um aluno médio, isso não existe, não há um aluno único, cada aluno tem o seu percurso de aprendizagem e cada aluno pode ir muito longe na sua própria dimensão. Se eu encontrar uma ferramenta que o permita ajudar e permite o professor com ele trabalhar para que ele vá o mais longe que ele conseguir ir nestes múltiplos tons de cinzento, então por que não? E a inteligência artificial faz isso e permite-me ir muito longe com isso. Portanto, vejo como uma imensa oportunidade, vejo com muitos riscos, não é? Sim. Nós temos muitas experiências na Leia hoje em dia, preservadas dentro do nosso próprio ecossistema, em que mesmo assim alucina e inventa factos maravilhosos, porque a inteligência artificial gosta muito de agradar e, portanto, consoante eu fizer as perguntas, conta-me histórias, por exemplo, sobre a nossa história em vertentes difíceis. E nós que trabalhamos com alunos e que somos neutros desse ponto de vista e devemos ser neutros desse ponto de vista, a forma como montamos um manual de história ou um manual de português tem que atender a essas questões, não é? Sim, Portanto, se eu perguntar à inteligência artificial de uma certa maneira como é que ocorreu o 25 de Abril, conta-me de uma maneira, se eu perguntar de outra, conta-me de outra, não é? Portanto, há que cuidar um bocadinho desta realidade. Acho, no entanto, só porque acho mesmo fundamental dizer isto, que a educação, que é muito mais do que conteúdo e tem uma relação e tem uma dimensão relacional, não tem que sentir ameaças do ponto de vista do professor
e se sentir é um problema. Acho mesmo, todos nós, quando nos lembramos do nosso processo de aprendizagem, lembramos da figura do professor. Houve um professor, e eu gosto de matemática porque houve o professor. E eu acho que isso vai ter que se manter. E o professor pode ser altamente potenciado pelos instrumentos que pode ter pela inteligência artificial. Mas nós precisamos de uma figura tutelar, de uma figura humana que nos ajude a percorrer esse caminho. Disse em tempos, e pegando lá está no ir buscar as coisas antigas, que não publicaria intencionalmente um livro escrito por inteligência artificial. Mantém essa convicção? Sim, a palavra operativa aí é intencionalmente. Não é? Sim, não publicaria por isto, porque eu acho que, por várias razões, mas uma delas, muito concreta da nossa situação portuguesa, é o mercado português. É muito pequeno, o mercado em língua portuguesa é muito pequeno. Se eu começar a ceder a tentações que seriam com certeza marcadas por critérios económicos puros, não é? Porque um livro feito em inteligência artificial, se eu pedir a um LLM para me fazer um livro policial como a Agatha Christie faria, ele faz. E o trabalho de edição sobre isso será mínimo. Portanto, eu consigo, e há editoras que já o fizeram cá em Portugal, graças a Deus com isso sucesso, produzir 60 livros num mês de uma determinada linha. Só que com isso estou a matar a atividade criativa do autor português. E eu acho que, enquanto editora, tenho o dever não só de preservar, mas de fomentar esse ecossistema. O que eu quero é que apareçam mais vozes de autores portugueses a contar histórias, a falar sobre a realidade. Portanto, não o quero fazer também por esta razão. O que é a inteligência artificial nunca conseguirá substituir no escritor humano? Já a ver, aí está aquela pergunta aquela resposta que vai envelhecer mal. Mas isto se calhar vai soar um bocadinho lírico, mas eu sei, eu falo com muitas pessoas da área da tecnologia e temos muitas discussões sobre isso, que se calhar num futuro não muito longínquo é possível mimetizar a criatividade, o espírito, a alma. Eles dizem-me todos que sim. E portanto eu na minha humildade, e é tão triste esse cenário, eu digo que está bem, se calhar é, mas eu também sinceramente acho, e aqui vou ser muito lírica, eu sei, mas paciência, eu também acho que esta coisa do futuro não é um sítio para onde nós estamos destinados a ir, é a coisa que nós decidimos hoje, não está lá à nossa espera, não é? Nós é que o construímos. E portanto eu com estas decisões que acabei de lhe dizer, estas decisões que nós vamos tomando conscientemente, também dizem que eu não quero acreditar e não quero caminhar para um futuro em que uma máquina, porque leu aquilo que nenhum humano vai conseguir ler de tudo o que existe, porque não temos vida para isso, nunca temos dias, vai conseguir replicar a capacidade de gerar uma coisa nova, que nunca ninguém pensou, articulada de uma forma que nunca ninguém escreveu, a pensar em pessoas que não conhece. Eu acho que isto eu não quero que isto aconteça. E continuo a achar que não vai acontecer. Continuo a achar que há uma centelha em nós, que a máquina, extraordinária que seja, e maravilhosa e útil, vai ser sempre útil e não criadora. Mas não sei. Ana, num tempo de populismo, algoritmos, inteligência artificial, ainda acredita que os livros conseguem mudar uma sociedade? Eu acredito, eu defendo e espero que as pessoas leiam, porque eu acho que nós, se não for assim, vamos estar inexoravelmente calhados a repetir os erros do passado. E acho que há tanta coisa em que nós podemos inspirar-nos sobre o que já aconteceu na história, sobre a natureza humana, sobre as nossas inclinações, que se lermos sobre isso, que se nos deixarmos interpelar sobre isso, que se captarmos as palavras que o descrevem, talvez não estejamos condenados a repetir os erros do passado. Ana, o que é que a inspira? As pessoas. Inspiram-me as pessoas. Muito. No bom, no mau, no misterioso, no potencial. Eu acho que encontro sempre inspiração nas pessoas.
Obrigada, Ana. Foi um gosto tê-la na cadeira do líder. Meu. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo do Sr. Martins, João Martins para os amigos. Tivemos connosco na cadeira da líder Ana Rita Bessa, CEO do Grupo Leia. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa, que dúvidas tem sobre liderança e o mundo do trabalho, se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso de carreira ou dúvidas que o inquietem, envie-me um e-mail para o céoeolimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, já sabe, fique bem, o céu é o limite. O Volvo EX30 foi pensado para uma forma mais simples de avançar. Mais ágil, mais consciente, mais intuitiva. Para quem vive entre decisões, reuniões, ideias a meio, mudanças de planos e dias que nunca acabam exatamente como começaram, mas também para quem sabe abrandar, mudar de direção ou simplesmente ganhar espaço para pensar. Compacto por fora, inteligente por dentro, 100% elétrico e com tudo o que realmente importa: tecnologia intuitiva, segurança, design e liberdade de movimento. Porque há quem crie impacto com clareza, com foco e com um automóvel que acompanha o seu ritmo. Volvo EX30. Menos complicação, mais movimento.